Boa tarde, irmãos. Bem-vindos ao canal Um Minuto com Deus. Hoje vou-vos falar de um tema que sempre me interessou, e é bastante conhecido, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. É uma história que está no livro de Gênesis, capítulo 18, e avança depois também em parte para o capítulo 19. Não vos vou descrever a história em si, penso que é muito conhecida, é, aliás, talvez uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento, mesmo não crentes conhecem esta história, mas sim abordar nesta reflexão um aspecto muito interessante, que é o facto de, quando Deus decide destruir esta cidade, Abraão procurou interceder pela cidade, e já vamos ver como é que isso decorre. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de facto o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Portanto, temos aqui uma informação muito útil. Existe um clamor que chegou aos ouvidos de Deus. E quando há um clamor, quer dizer que temos vítimas, e neste caso vítimas de violência, vítimas do mal. A partir daqui vemos em todo o capítulo 18, do versículo 22 ao versículo 33, Abraão a rogar-se, enfim, eu vou usar aqui a expressão arrogar-se porque Abraão procura interceder pela cidade, dizendo o seguinte: e aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? É assim que Abraão pergunta a Deus. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. E depois, os versículos seguintes, Abraão vai diminuindo este número. Portanto, passamos por 50, já sabemos que Deus pouparia a cidade de Sodoma, e neste caso Gomorra, portanto estão incluídas no mesmo relato, se existissem pelo menos 50 justos, 50 pessoas que não praticassem o mal. E portanto, Abraão vai descendo, passa por 45, até ao número de 10. E disse ainda Abraão, no versículo 32, não se ira o Senhor se lhe falo somente mais uma vez. Se porventura houver ali 10 justos. Respondeu o Senhor: não os destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Quer dizer que nós sabemos por esta passagem que naquelas cidades não existiam sequer 10 justos. Porque se existissem 10 justos, até por amor a esses 10 justos, Deus teria poupado as duas cidades. E agora avançamos. E a segunda parte que eu gostaria de falar convosco, que é também uma componente muito discutida quando falamos desta história, que é qual era o pecado, não é? Que iniquidades se praticavam em Sodoma e Gomorra. E de facto, o pecado de Sodoma e Gomorra é habitualmente identificado, tradicionalmente identificado com o homossexualismo, embora não haja referência nas Sagradas Escrituras a tal. O que existe sim, e descrito indiretamente pelos profetas, é que o associam a toda a classe de desordens de natureza social. Em Isaías 1, 10, 17 e depois 3, 9, esse pecado é a injustiça. Em Jeremias 23, 14, o adultério, a mentira e o incitamento à maldade. Em Ezequiel 16, 49, o orgulho, a vida fácil e a despreocupação com os pobres. Mas, nesta passagem das Sagradas Escrituras, nós temos uma indicação muito clara sobre quem eram estas pessoas, não é? Já que o mal que praticavam era de tal maneira grave que levou o Deus Criador a destruir as cidades.
e referindo que há um clamor, houve um clamor que subiu até Deus. Quer dizer que se há um clamor, nós temos realmente vítimas desse mal praticado. E realmente, no capítulo 19, vemos o episódio em que 2 anjos do Senhor vão a Sodoma para resgatar o sobrinho de Abraão, de nome Ló. E, portanto, vão à casa de Ló, que os convida a pernoitar e, portanto, faz aquilo que é denominado o acolhimento, né? E no versículo 4 diz o seguinte: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Portanto, não era um grupo apenas, mas era uma multidão. Chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traz-os fora a nós, para que abusemos deles. Portanto, é clara aqui a intenção deste povo, novos e velhos. Claramente aqui está indicado um dos pecados, se quisermos, uma das ações iníquas que estes habitantes praticavam, que era do abuso, aquilo que é denominado o estupro. Portanto, não tiveram dó nem piedade daquelas 2 pessoas que novas, forasteiras, acabavam de chegar. E esta passagem também diz que Ló, não querendo quebrar aquilo que era o dever maior, que era o do acolhimento, portanto, pôr em causa 2 hóspedes que estavam em sua casa, chegou inclusive a oferecer as filhas, e que aqueles habitantes recusaram, portanto. E depois, sendo eles mensageiros, anjos mensageiros de Deus, esses anjos confundiram aquela população, protegeram Ló e cegaram-nos. Porém os homens, portanto os anjos, estendendo a mão, isto no versículo 10, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. E portanto, esta parte indica-nos claramente de como era aquela população. Depois, os anjos perguntam a Ló se realmente ele tinha mais pessoas, não é, na sua família, não é? E instam-nos a abandonar rapidamente aquela cidade. Bom, isto para concluir o seguinte: realmente, quando numa localidade, numa comunidade, existem um conjunto de justos, pessoas que procuram fazer o bem, procuram não praticar o mal, esse conjunto de pessoas pode ser a motivação, vamos usar a expressão, suficiente para que Deus poupe aquela localidade e poupe aquele espaço de um eventual castigo divino. E outro aspecto muito importante nesta passagem é a questão do clamor, das vítimas que clamam, mesmo de forma inconsciente, clamam por justiça, e que esse clamor nunca deixa de ser ouvido por Deus. E terá consequências, se não houver arrependimento, terá consequências para quem praticou essas injustiças. Porque, meus irmãos, tenhamos uma certeza: Deus intervém na história humana, na história da humanidade e na história de cada um de nós, embora o possa fazer de forma indelével, quantas vezes de forma indelével aos nossos olhos, que nós não conseguimos perceber muito bem, até porque o livre-arbítrio pessoal e de toda a humanidade e as leis da natureza são elementos que seguem o seu curso, não é? E, portanto, Deus não intervém nessa dimensão, se quisermos, da nossa história. Mas Deus intervém na história, e intervém de forma explícita ou de forma implícita, seja para fazer reparação da justiça, seja para proteger os seus. Não é? E neste caso, Deus mostra a sua justiça e a sua misericórdia nos seus atos. Portanto, neste caso, que foi um caso, enfim, dramático, não é? 2 cidades que são destruídas, o Senhor não fez perecer o inocente juntamente com os iníquos, não é? Não fez perecer aqueles que poderiam ser, mesmo em pouco número, juntamente com todos os outros que praticavam o mal. Portanto, posto isto, podemos dizer muitas vezes, mas em tudo que acontece e que nós assistimos, enfim,
catástrofes de índole natural, podemos ver aí a mão de Deus? Eu diria, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que Deus intervém na história humana. Até que muitas destas catástrofes são resultado, da ação do homem, são resultado da aplicação simples das leis da natureza, não é? E que resultam quantas e quantas vezes, assim temos consciência, da própria ação do homem, e uma ação que não é uma ação cuidadora. Mas o que temos e devemos fazer, enfim, que concluímos aqui nesta reflexão, é a oração, porque o que Abraão faz, ele procura interceder por aquela cidade, procura junto de Deus interceder. Portanto, nos nossos tempos, a nossa forma de intercessão, a forma de solicitar a Deus, ou antes ou depois da tragédia, é orarmos a Deus, não é? E, portanto, só ora a Deus quem aceita a realeza de Deus e quem aceita que Deus pode interferir e pode interferir sempre em proteção dos seus. Era isto que eu vos queria dizer hoje. Ora, boa tarde.